Amós capítulo 7, versículo 14. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: vá, profetize. Senhor, bendizemos e glorificamos o teu santo e precioso nome. Tu sabes, e é costume meu fazer essa oração ao Senhor, que de mim mesmo nada eu posso falar de proveitoso a ponto de edificar a tua igreja. Mas o Senhor tem a palavra certa, propícia, que edifica. Então fale conosco, porque queremos ouvir somente a tua voz. E desde já atribuímos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Pedimos para que tu tenhas liberdade nesta noite para fazer aquilo que te apraz, para fazer aquilo que está no seu coração. Fale conosco, edifica, exorta, corrige, mas fale conosco, porque precisamos ouvir a sua voz. Que os nossos corações possam estar abertos, Senhor, para poder receber a sua palavra. É a oração que eu te faço, creio eu em concordância com a tua igreja, e faço em nome de Jesus, e você sente dando glória a Deus. O texto em tela descreve a resposta de Amós, que na verdade é um posicionamento dele diante de Amazias, um sacerdote desviado, um sacerdote corrompido e que corrompia outros. Então, esse posicionamento de Amós fora necessário porque o lugar de culto, o lugar que deveria ser de exclusividade em adoração ao Senhor, estava lá simbolizado por um bezerro de ouro, representando Baal. Então, o profeta Amós, comissionado recentemente para o ministério profético, ele se posiciona, ele dá uma palavra para Amazias. E assim, esse é o resumo para nós compreendermos, nos situarmos nessa mensagem. Antes de realizarmos qualquer construção, se nós quisermos fazer algo de acordo com as palavras de Jesus, necessário é assentarmos, fazermos um planejamento, porque foi o próprio Jesus que disse que aquele que intenta construir uma torre, antes se assenta para que ele possa calcular se terá condições de terminar. Então, em resumo, é mais importante terminar do que apenas começar. Ao falarmos sobre planejamento, a gente precisa ter em mente que nós precisamos também a respeito da nossa vida, fazermos um planejamento, está no bojo, um planejamento de vida. Deve-se, no entanto, ser incluído a possibilidade de acontecer imprevistos. Não é um plano B, é você abrir margem de ocorrer no futuro, adiante, imprevistos. E eu quero te garantir pela palavra que alguns desses imprevistos terá o dedo do próprio Deus. Como assim, pastor Zés? Atos capítulo 16, durante a segunda viagem missionária de Paulo, está Silas, está Timóteo, e eles intentaram em ir para a Ásia. Diz a Bíblia que o Espírito lhes impediu. Eles tomam um novo rumo. Agora Paulo fala, então vamos para Bitínia. E novamente o Espírito de Jesus lhes impediu.
Observe que a intenção era boa: pregar a palavra, anunciar o reino. Mas quem colocou por oposição foi o próprio Deus, o próprio Espírito. Por quê? Porque a vontade de Deus não era para que eles entrassem ou adentrassem na Ásia, era para que eles adentrassem na Europa. Então o próprio opositor foi o Espírito de Deus. Atos capítulo 16. Isso está totalmente em consonância com a Bíblia, porque Provérbios vai dizer que do homem são as preparações do coração. Compete a mim, compete a você, compete a nós, pastor Lucas. Mas o texto complementa que do Senhor é a resposta da boca. Pastor, Deus tem autonomia de mudar o curso de qualquer coisa? Tem. Por quê? Porque Ele coloca o seu braço, Ele coloca a sua mão, Ele coloca o seu dedo aonde bem entender. Por quê? Porque Ele é o Senhor, nós somos servos. Ele é o oleiro e eu e você somos o barro. Ele é tudo e sem Ele nós nada somos. Então Ele coloca o dedo dele aonde ele bem entender e quando lhe dar a telha. Amós nasceu numa pequena aldeia, e alguns subestimam o poder de Deus, porque eles pensam ou verbalizam: eu nasci num lugar pequeno, eu vim de um ambiente pequeno, o que eu tenho em minhas mãos, coisas pequenas. O que eu lidero são um pequeno grupo. E alguns subestimam, porque consideram que o lugar onde residem, por ter pouca relevância social, menosprezam. Subestimam também quando dizem: isso é pouco, isso é pequeno. Mas eu preciso te lembrar que Deus, Ele é especialista em usar coisas pequenas, desprezíveis aos olhos humanos. Aos olhos de Moisés e do seu próprio sogro, o que Moisés carregava nas mãos não passava de um pedaço de madeira. Mas depois que ele teve um encontro com Deus no monte e viu aquela sarça pegando fogo e fora chamado para o ministério da liderança, aquele simples pedaço de madeira deixou de ser um simples pedaço de madeira, não porque se tornou um ambiente mágico, mas por quem iria conduzir aquele pedaço de madeira agora estava ungido, capacitado, revigorado, empoderado. Aquele simples pedaço de madeira era apenas para poder apoiar em lugares desnivelados, para poder espantar animais silvestres. Mas a partir do momento que ele aceitou o chamado de Deus, aquele simples pedaço de madeira passou a ser: Moisés, porque clamas a mim, toque. A madeira não mudou, mas quem passou a erguer a madeira aos olhos do rapaz, João capítulo 6, versículo 9, levar para uma reunião 5 pães e 2 peixinhos era loucura, porque provavelmente ele não imaginava que aquela reunião iria encher. Porque quando Jesus está em uma determinada reunião, mais cedo ou mais tarde vai encher, vai crescer, vai avançar, vai prosperar. E o pregador daquele dia era o próprio Jesus. Encheu. E falaram: olha, despede a multidão. Jesus fala: não, despede não. Mas Jesus, o que é esses 5 pães e 2 peixes para uma grande multidão? Dispersa a multidão. Jesus fala: não. Mas Jesus, são apenas 5 pães e 2 peixinhos. Jesus, na sua ação,
ele dá uma aula do que é ser dependente de Deus. Era como se ele estivesse dizendo: é apenas 5 pães e 2 peixinhos, é pouca coisa, é uma coisa pequena, na mão de vocês, coloca na minha. E Jesus pega aqueles pães e 5 peixes e levanta. E quando ele dá graça, acontece a multiplicação. Deus me trouxe aqui nesta noite para poder te direcionar uma palavra profética. Pare de reclamar, pare de murmurar que é pouco, que é pequeno, que o lugar é de baixo status social. Pega o seu ministério, apresente, pegue o seu talento e levante, pegue a sua família e dê graça. Como nasce, Rivanassais, Calamanés, da casa de Amós para um lugar importante, o percurso era curto, era apenas, Diácono Alex, 7 quilômetros. 7 quilômetros, Amós chegaria em Jerusalém. Se nós sairmos daqui de Queimados até Nova Iguaçu, a distância é curta. Você vai estar saindo de uma cidade importante, da Baixada, para uma outra cidade importante, Nova Iguaçu. Se você estiver em Copacabana e desejar ir para Ipanema, a distância é curta. Você vai estar saindo de uma cidade importante para uma outra cidade importante. Se você estiver em Ipanema e desejar ir para o Leblon, também é curto. Mas você vai estar saindo de uma cidade importante para uma outra cidade importante. Mas se Amós aparecesse em Jerusalém, se Amós aparecesse em Belém, ele estaria chegando numa cidade importante, mas a cidade a qual ele saiu era insignificante. Porque Amós morava em Tecoa. E alguém poderia perguntar: o que é isso, Amós? É nome de pacote de biscoito? Tecoa é nome de cidade? E se perguntasse a Amós: de onde tu moras, rapaz? Eu resido em Tecoa. Rapaz, você está em Betel, casa de Deus. Rapaz, você está em Belém, casa do pão. Rapaz, você está na residência do sacerdote. Posso te direcionar uma palavra? Pastor, aonde o Senhor quer chegar? Eu não. A palavra e o Espírito já chegou. Porque o mais importante não é aonde você nasceu, nem da onde você saiu, nem para onde você vai. O mais importante, porque o profeta, ele tem a missão de carregar a mensagem, de carregar a palavra, e não há nada mais importante, honroso e digno do que transportar a mensagem do rei. Então segura aí, o mais importante não é onde você nasceu, não é onde você cresceu, não é para onde você vai. O mais importante é quem te chamou, quem te escolheu, quem te ungiu, com quem você vai e a mensagem que você carrega. É a mensagem que você carrega. O que você carrega, o que nós carregamos, não é pouca coisa não. Não é pouca coisa não. Tem o poder de mudar o mundo, tem o poder de mudar a história, tem o poder de mudar a cidade, tem o poder de mudar um país, tem o poder de mudar o cenário político. É a mensagem que você carrega, é a mensagem. Amós tinha uma ocupação diária. Ele morava em Tecoa e ele tem uma ocupação de rotina. Ele é um pastor de gado, ovelhas e bois. E ele cultivava sicômoros. Vamos colocar aqui, simplicidade, frutas. Ele cultivava frutas. Então Amós é um pastor de ovelhas e de bois, e ele cultivava frutos. Com uma mão Amós trabalha pastoreando, com outra mão ele cultiva frutas.
Então Amós é alguém engajado no trabalho. Não é alguém que desfruta, que come do pão da preguiça. É alguém que trabalha. É alguém que se esforça. Então Amós, ele está com as mãos ocupadas, mas a sua mente estava em Deus. O cristão nunca ele tem o que não pensar, sempre ele tem o que pensar. Ele está no ônibus, ele está pensando no culto. Ele está no trem, está pensando naquele louvor que falou com ele durante a semana toda. Ela está lavando louça, mas é visitada pelo Espírito Santo e começa a falar em outras línguas. Está no carro e está falando em outras línguas com o Senhor. Está pensando nas coisas do rei. Está pensando na EBD. Está pensando no curso maravilhoso lecionado pelo seu pastor Sênio. Ele sempre tem alguma coisa a pensar. E quando a mente do cristão está ocupada com as coisas do reino, mais cedo ou mais tarde ele será visitado pelo rei. Deus irá se revelar a ele. Então agora Deus se revela a Amós, que é um boieiro, que é um fazendeiro, e dá-lhe a responsabilidade de ser o transmissor da sua palavra, de transmitir a palavra dele. Agora, a mensagem precisava ser entregue. E o que consistia a mensagem? A mensagem era: aqueles que um dia Deus escolheu, cuidou, alimentou, deu honrosa posição, estavam distantes, e a representação disso era o altar de Betel. Porque não pense que isso daqui é altar, isso daqui é púlpito. Pode ser altar dependendo quem estiver aqui, dependendo se vai entregar alguma coisa aqui. Altar tem mais a ver com estilo de vida do que com púlpito. Altar é o seu estilo de vida, é aquilo que você ora diariamente, é aquilo que você clama diariamente, é o seu nível de espiritualidade. Isso daqui é púlpito. Pode ser altar se você vier com um coração quebrantado, contrito, voluntário, para oferecer uma oferta agradável ao Senhor. Mas isso daqui é púlpito. Então, aquele altar de Betel tinha deixado de ser o altar da entrega do culto ao Senhor e tinha se transformado em um lugar de adoração a Baal. E aí eu me perguntei, quando que esse cenário caótico começou? Porque ele vai direcionar uma palavra para Judá e para Israel. Amós capítulo 2, versículo 4, vai dizer: os falsos deuses os enganaram. Deuses que os pais deles haviam seguido foram enganados pelos falsos deuses. Para Israel, ele também teria uma mensagem, porque Israel não exercia mais a misericórdia para com os simples, praticavam, não se espante, a promiscuidade, ou seja, uma jovem tinha vários parceiros sexuais, praticavam orgias ao lado do altar, embriagavam os nazireus. Sabe quem eram os nazireus? Aqueles separados para Deus, os consagrados. Eles deram uma ordem, chegaram ao nível de dar uma ordem aos profetas: não profetizem aqui em Betel, vocês estão proibidos. Então, quando Deus dá uma missão para Amós, para ele se deslocar e ir até Betel, é porque Betel aqui tornou-se a radiografia espiritual do povo. Sabe o que é radiografia? Você sabe. É um exame de imagem que usa o raio-x para ver o interior. Então,
Se alguém quisesse ver o interior do povo de Deus daquela época, era só olhar o altar de Betel. Mas Deus tinha um Amós. Mas Deus tinha um boieiro. Mas Deus tinha um homem que estava ocupado com gado e com frutos. Mas Deus tinha uma cozinheira. Mas Deus tinha um pedreiro. Mas Deus tinha um militar. Mas Deus tinha um professor. Mas Deus tinha um músico comprometido com o evangelho. Mas Deus tinha um diácono. Mas Deus tinha uma diaconisa. Mas Deus tinha pastores. É só se colocar na posição que a palavra vai ao teu coração e Deus vai te escolher. E aí, Amós vê, ele tem 3 visões. A primeira visão, ele vê gafanhotos. E quando ele vê aquela cena de destruição, ele corre. E ele clama misericórdia a Deus. Deus perdoa e não envia os gafanhotos. Deus dá para ele uma outra visão, um fogo de julgamento. Amós clama, Deus perdoa. Aí agora Deus vai dar para ele uma terceira visão, um prumo. Amós não corre, porque mesmo se Amós corresse, se antecipasse, Deus falaria: nem adianta se aproximar. Deus mostra para ele um prumo, porque o prumo tem 2 objetivos práticos. O primeiro, mostrar que o que foi construído se está no nível. O construtor civil coloca o prumo e desce o prumo. O objetivo é, se aquela pedra, daquele chumbo, ela não pode encostar, não é verdade? Ela tem que facear a construção. Ela tem que facear a parede. Ela tem que facear o embolso. Ela tem que facear a construção. Então, o primeiro objetivo do prumo prático é ver se aquilo que foi construído está no nível. O povo tinha construído a sua vida, o povo tinha construído a sua espiritualidade, o povo tinha se mobilizado para poder ter uma rotina espiritual fora do nível da palavra, fora do nível da vontade de Deus. O segundo objetivo prático do prumo é mostrar que, se não estar no nível, como consertar? Porque você só terá 2 opções: ou pega e joga a construção no chão e reconstrói, ou preenche os desníveis para poder chegar no nível. E Deus mostra o prumo, porque a gente precisa, e se por algum descuido na vida, nós construímos nossa vida espiritual fora da vontade de Deus, fique tranquilo, Deus não vai te descartar, Deus não vai te oprimir, mas uma palavra eu tenho de Deus para a sua vida: o prumo está passando, o prumo está descendo, e há um convite do Espírito: vem para o nível, vem para o nível, vem para o nível da oração, venha para o nível da palavra, venha para o nível da honra, venha para o nível da submissão, venha para o nível da comunhão, venha para o nível da santidade, venha. Há um convite do Espírito, há um convite da palavra: venha para o nível.
E aí, Amós está se aproximando de Betel. Mas lá tem Amazias. Repita comigo, tem Amazias. Quem é Amazias? É alguém que não quer ver a reconstrução. É alguém que não quer ver o recomeço. É alguém que não quer ver a restauração. É alguém que não quer ver você avançar, progredir espiritualmente, progredir materialmente, progredir financeiramente. Lá tem Amazias. Quem é o Amazias aplicado aqui nesta noite? São os diabos e os seus demônios. Eles não querem ver a sua prosperidade. Eles não querem ver o seu progresso. Eles não querem ver o seu sucesso. Eles não querem ver a sua família bem-sucedida. Eles não querem ver os seus negócios avançando. Lá tem um Amazias. Mas o que eles não sabem, ou que eles sabem e ignoram, é que Amós vem se aproximando de Betel, mas ele não vem só. Ele vem tomado do Espírito. E ele vem se aproximando de Betel, a ponto de Amazias questionar Amós. Sabe por quê? Porque Amós não veio da escola de profeta. Amós não tinha um pai que foi profeta. Amós não teve um tutor que foi profeta. Amós não estudou nos melhores seminários no exterior. Amós é um simples boieiro, é um simples fazendeiro, é um simples cultivador de frutos. Mas não tem problema, queira Amazias ou não queira, Amós chegará em Betel. E aí Amazias vai bater de frente com Amós. Rapaz, você não é profeta. Você não pertence a nenhum grupo de profetas. Ele vai dizer, é verdade. Eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Mas o Senhor me tirou do serviço. Oh, glória. Mas o Senhor me tirou de trás do rebanho e me disse, vá, profetize. Por que Amazias não quer que Amós profetize em Betel? Vou te explicar. Porque em Betel, Abraão levantou um altar. Betel tem memória. Betel tem um histórico. Abraão em Betel construiu um altar. E diz a Bíblia que em Betel ele adorou ao Senhor. Então, Amazias não quer ver uma genuína adoração. E a vontade de Amazias é: volte para a sua cidade de Tecoa, profeta. Vai embora, profeta, porque o Amazias não quer ver uma genuína adoração. Meu amado, posso direcionar uma palavra? Essa igreja é uma igreja madura, inteligente, uma igreja na palavra. Essa é uma igreja santa, séria, que tem esmero pela verdade, pela palavra. Posso te dizer uma palavra? Aquela música do Auê do capeta. Está repreendido, Satanás. Aqui tem uma igreja que vocês podem ficar tranquilos, que nunca vai cantar esse tipo de porcaria, porque nós vislumbramos e temos zelo pela verdade da palavra. Então Amazias não quer ver restauração, que ele sabe, se ele barrar Amós chegar, ele está com a mensagem. E a mensagem muda. Amós está com a mensagem. Ele está com uma palavra confiada pelo próprio Deus para entregar. Então ele fala: não se aproxime, Amós. Não profetize, Amós. Não profetize em Betel. Por que Amós precisava profetizar em Betel? Porque em Betel, Jacó acordou cedo, pegou uma pedra, colocou a pedra em pé
pegou um vidro de óleo e derramou na pedra, e disse: a partir de hoje, esse lugar será casa de Deus. Quem é a casa de Deus? Eu e você. Eu disse que aquele altar de Betel era a representação da vida espiritual do povo. Então Deus quer resgatar aquele altar, e Ele vai usar Amós. Mas por que Amazias não quer que Amós profetizasse em Betel? Sabe por quê? Porque quando a palavra é pregada, quando a palavra é entregue com fidelidade, a palavra de Deus é espada, a palavra de Deus é semente, a palavra de Deus é lâmpada e ela é luz, a palavra de Deus é fogo e ela é martelo. Então Amazias não quer que Amós profetize, mas queira Amazias ou não queira, a palavra vai chegar, a palavra vai cumprir o seu propósito, queira o diabo ou não queira. Esse ano viveremos debaixo do novo de Deus, porque essa igreja vai permanecer na palavra. O diabo sabe, se a palavra for pregada, quem convence o homem é o Espírito, e tal como for aquele óleo sobre aquela pedra, à medida que a palavra é pregada, o Espírito age, e ela bate, e o óleo escorre, e você passa a ter a mente de Cristo. Quando a palavra, por intermédio do Espírito Santo, bate no seu coração, o óleo escorre, e quando o óleo escorre, ele desce pelos olhos. Você passa a ter não apenas uma visão natural, você passa a enxergar como filho de Deus, você passa a enxergar o além, você passa a ver as coisas espirituais. Quando a palavra bate e ela escorre pelo nariz, e você passa a inalar as coisas espirituais. Quando a palavra bate, o óleo escorre, e escorre na boca, e você não fala mais palavrão, e você fala aquilo que não é mentira, você fala aquilo que edifica. Então deixa, Amós vai chegar em Betel. A palavra, eu não sou profeta, nem filho de profeta, disse Amós, mas Deus me tirou de trás do rebanho e me disse: vá, profetize. Feche seus olhos, ministério de louvor. Fique de pé, por gentileza, com permissão do meu pastor. Feche os seus olhos. Eu quero te convidar aqui, se você quiser e entender, chega de ser um Betel de outrora. A partir de hoje você vai fazer uma aliança com Deus. Senhor, eu quero ser um altar de adoração. Eu quero que a tua casa seja ocupada somente pelo teu Espírito, somente pelo teu poder. Pastor, eu estou com dificuldade de buscar, eu tenho algumas limitações. Eu sei que a gente passa por desafios, eu sei que a gente passa por obstáculos, eu sei que muitas pessoas querem fazer as coisas certas, mas muitas das vezes se encontram sem forças. É para você essa palavra, porque Amazias sabe que a palavra produz transformação. O diabo sabe, se você receber a palavra, declarar a palavra e fazer um propósito de andar a palavra, o cenário vai mudar, as coisas vão mudar, as coisas vão ser transformadas. Quero te convidar, saia do seu lugar, quero te convidar a orar comigo e juntamente com os pastores aqui na frente. Eu quero orar contigo de joelho aqui na frente,
Pastor, eu quero ser uma verdadeira casa de Deus. Saia do seu lugar, vem aqui na frente.